Dando continuidade às análises que estamos aqui fazendo para o proveito dos meus alunos e alunas da cadeira de Filosofia Geral e Jurídica, é de dizer-se que então iremos continuar o que há poucos dias por aqui também enviamos, isto se trata de uma análise do livro que sugerimos a todos, o livro Filosofia do Direito, da Antiguidade ao Pós-Modernismo, do autor John Morrison. Finda aquela análise que fizemos, passamos agora a uma outra, também decorrente deste mesmo material aqui mencionado. Para o fim de compreendermos que a filosofia se desenvolveu em paralelo com a mitologia, o autor Wayne Morrison, recordando que a existência humana transcende o que é meramente biológico, faz-nos perceber alguns elementos paradoxais da sociabilidade. Sociabilidade que é precisamente o ambiente onde, fenomenologicamente, o direito vai se encontrar, regulando condutas e proporcionando algum equilíbrio ao convívio, já que não podemos evitar a coexistência e as relações, salvo evidentemente diante da presença de alguma condição psíquica não usual. Pois bem, esses paradoxos da sociabilidade, e tudo isto sendo analisado ainda dentro da questão existencial do direito, como é a proposta do autor, esses paradoxos da sociabilidade são precisamente assim considerados porque levam em conta exigências que, precisando lidar umas com as outras, não são, contudo, próximas. Como, por exemplo, o amor e o ódio. Para melhor entendermos isto, seria adequado lermos, e eu farei isto, o que o autor menciona no segundo parágrafo da página 21 deste seu livro, o qual corre assim: a segurança física e a segurança existencial são duas exigências que invocam dois conjuntos de inimigos. Um deles gira em torno do polo da fome, da doença, dos assassinatos, da violência contra o corpo e da falta de recursos materiais. O outro gira em torno de um polo menos óbvio, que envolve o medo do desconhecido, o desejo de conhecimento e estima, o desejo de criar, de encontrar beleza e de ser um indivíduo. O direito, a utilidade, o contrato, a economia, símbolos de distância e cálculo existencial, fornecem os instrumentos relacionais, período por ele chamado de moderno tardio, ou seja, o nosso. Em contraste, assim, o amor e não o direito, o encontro inesperado e não a utilidade, o contato e não o contrato, denotam a preocupação com uma relação existencial diferente. Como resolver essas discordâncias? Onde está o começo? E essas inquietações que assomam as indagações feitas por Wayne Morrison
se inserem precisamente no âmbito disto que ele está intitulando como a questão existencial do direito. E para que melhor possamos seguir essa análise, talvez seja melhor falarmos um pouco na ideia de Deus, ainda que apareça este tema como algo atravessado ou inesperado demais, ou, enfim, desconectado com aquilo que aqui estamos analisando, mas não o é. Vejamos. Quando Deus foi, de uma maneira grandemente impactante, atacado teoricamente por nomes fundamentais do pensamento humano, talvez na ordem por Marx, por Darwin, por Nietzsche e por Freud, em um período compreendido em aproximadamente 100 anos, aproximadamente 1850 a 1950. É bem verdade que Freud não chegou até 1950, faleceu lá por 38, mas Marx também nasceu antes de 1850. Então, a parte realmente importante, que corresponde às obras e não exatamente aos tempos de vida dessas pessoas, esses 4 autores capitais, está mais ou menos concentrada nessa centúria, da metade do século XIX à metade do século XX. Quando o conjunto das suas obras nos fez perceber que decaiu aquela segurança que vinha do céu. E mais do que as igrejas, que institucionalmente a isto se vinculam, as crenças foram sendo vistas com os olhos da razão. Foucault escreveu um opúsculo chamado Theatrum Philosophicum. Marx, Nietzsche e Freud, para indicar o efeito muito forte dessas novas possibilidades cognitivas e a desconstrução dos elementos essenciais da fé. Claro que esses acontecimentos intelectuais não baniram a fé e nem as religiões do mundo, mas diminuíram grandemente a sua potência institucional. É evidente que as religiões continuam a existir, é evidente que as crenças continuam a existir, mas particularmente no nosso meio, no Ocidente, estas crenças e estas religiões não estão mais dentro da estrutura de poder institucional, ou seja, capaz de ingerir com poder de mando efetivo e com legitimação suficientes, porque o Estado ocidental tornou-se laico. A fé, portanto, e as igrejas, portanto, são para proveito dos indivíduos, porque as democracias estimulam a defesa, nos Estados de Direito, das crenças e das religiões. Mas não são as religiões e as crenças que estabelecem, como noutros tempos, o que se deve, o que se pode, o que não se deve e o que não se pode fazer, quando, alinhada ao poder propriamente dito, dirigiam a vida das nações. As coisas sagradas, a ideia de sacralização, que estarão presentes em textos freudianos significativos, como é o caso de Totem e Tabu, me lembro aqui do Futuro de uma Ilusão, onde se considera as religiões como uma espécie de necessidade humana para realizar o movimento de restauração dos pais mesmo, e não dos pais e das mães. As mães têm uma outra conotação simbólica. Os pais, não? A restauração que se faz é da proteção paterna. A religião se vincula a um estado infantil de desamparo
para Freud, pela ausência do pai, que pela vida fora se dissociou e continua se dissociando, está sempre em processo de dissociação em relação a nós. Essa nostalgia do pai é trazida pela necessidade de substituição sua, o que nos leva à busca de um super pai, ou de um sumo pai, isto é, Deus. A justiça e a benevolência são as sublimações hiperbólicas, por assim dizer, do nosso complexo paternal. E nós, impossibilitados de pensar ou de viver num mundo sem pais, sem as proteções desses pais, falsificamos a imagem do universo no qual nós estamos nos sentindo desprotegidos. Essa é uma noção freudiana, e Freud afirma mais que a proteção que buscamos nesse super pai é uma função que pretende afastar, como que por magia, por sortilégio, os males da natureza, conduzindo-nos mais suavemente ao nosso indefectível, inexorável destino, ou seja, a morte. E antes dela, o medo que dela temos, o que é experimentado em plena vida, tamanho desconhecimento real que temos sobre este fato, o fato de deixar de viver, a forma como nós compreendemos a vida traçada em termos finitos entre o nascer e o morrer. Ora, um ser assim como nós precisa de compensações em relação a tantas privações e sofrimentos. Uma das coisas que nos faz sofrer, afora a natureza em si, é a própria cultura e a civilização, onde temos várias experiências assustadoras e o engenho humano funciona como um demônio para a própria humanidade. Acidentes, desvalias sociais, humilhações raciais, perseguições étnicas, abandonos, mudanças súbitas de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, novas formas de viver, muitas vezes realmente súbitas, sem preparação espiritual, sem tempo de preparação psicológica para mudanças de tal porte, doenças causadas pela ação humana, enfim, toda uma sorte de desditas que nos lançam a uma impressão de que sozinhos somos impotentes para seguir. E a figura do sumo pater vai ser buscada em alguma organização racional de ordem transcendente que justifique a fé e a crença no indivíduo. Que justifique a fé e a crença no indivíduo a partir de uma invisibilidade ou de algo que está numa invisibilidade e que o protege. Este indivíduo que se justifica assim, este indivíduo que tem uma fé assim, é um indivíduo que crê em alguma estrutura invisível que o protege, onde se localizam todas as criaturas metafísicas de proteção ao longo da história
e que no nosso meio, mais diretamente vinculada a uma religião monoteísta, se encontra centralmente o cristianismo. Em Freud, a ideia de que o futuro de uma ilusão corresponde ao futuro das religiões baseia-se no que se pode chamar de um anti-humanismo europeu. É possível dizermos isso, e o autor menciona isso, um anti-humanismo europeu. Somente assim chamado porque o humanismo europeu, grande parte dele, esse humanismo que foi respeitado até meados do século XIX, era de natureza metafísica. A metafísica estava na ordem do dia, as grandes questões, ainda coisas vinculadas à chamada filosofia primeira. Então Deus tinha não só essa tolerância, como tinha essa, entre aspas, presença, e era capaz de a todos proteger. Onipotente, onipresente, onisciente. Como temer a morte, se alguém que assim está por nós? Mas, assim, as proposições doutrinárias que se opunham a este tipo de metafísica, em quaisquer de seus aspectos, podem ser consideradas, portanto, como concepções doutrinais de ordem anti-humanista, entendendo-se o humanismo como este humanismo de ordem metafísica que se vinculava à ideia de aceitação da figura divina. Anti-humanista por conta deste detalhe. Há várias formas de sermos humanistas e anti-humanistas. Aqui estamos tratando de um humanismo tolerante, estimulador da religião, e de um anti-humanismo que isto nega. Pois bem, mas não quero me alongar aqui em análises de questões ou de assuntos freudianos, até porque não é a minha especialidade, evidentemente, mas quero partir desde essas observações em busca novamente da questão existencial, tanto do homem quanto do direito do homem. Independentemente da permanência das religiões em nosso meio e ainda mais das variadas crenças, do ponto de vista filosófico, podemos afirmar hoje que não havia e que não há nenhum Deus a tudo criar e que estivesse ou esteja no início de todas as coisas. E mais, tais imagens, para além dessas crenças, são aproveitadas para ilustrações poéticas e românticas, com bom ou excelente proveito para as artes. Mas, repito, do ponto de vista filosófico, especialmente do ponto de vista da ciência que trabalhou par e passo com a filosofia, desde o seu florescimento mais intensificado nas sociedades técnico-industriais, podemos dizer, a partir daí, repetindo o que Nietzsche já vaticinou, que Deus está morto. Morto neste sentido, não morto dentro dos indivíduos que não perderam suas crenças e nem destruíram suas igrejas, mas morto do ponto de vista da racionalidade dominante num universo laico, de construção de verdade. A partir desse momento, ou seja, a partir do momento que fomos nos apercebendo de que Deus era um argumento incompatível com as novas concepções filosóficas, mas antes de tudo científicas do século XX, passamos a alimentar a impressão terrível, evidentemente terrível, de que somos uma mera, ou que podemos ser uma mera contingência. E que tudo poderia ser de uma outra forma e nós sequer poderíamos existir. E o que é pior,
Se não existíssemos, não haveria nada de errado. Não há nenhum problema na fortuidade em que se assenta o todo. O que permite, abrindo aqui um parênteses, até mesmo a experiência, ainda que igualmente metafísica, do nada. Aliás, o que tratou muito bem no L'Être e Le Néant, o ser e o nada, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, procurando demonstrar que entre o existir e o não existir há uma mediação metafísica que estabelece a totalidade do que é e do que nada é, do que é tudo e do que nada é, do ser e do nada. De qualquer forma, a sensação de que somos uma contingência amedronta grandemente. E chegamos a uma pergunta fundamental elaborada pelo Wayne Morrison, qual seja, precisamos ter o domínio da totalidade da existência para responder a perguntas sobre o sentido da vida social? Ou será a história humana um movimento constante de iniciativas e argumentos pragmáticos mergulhados em um mistério total? Enfim, para resumir isto, podemos explicar as coisas e dentro delas explicarmos-nos, ou tudo o que existe está envolto pela bruma trevosa do mistério, da falta de explicação, da ausência total de luz, do breu, daquilo que não se consegue explicar mesmo. A ideia do autor é, por evidente, conduzir seus leitores até o entendimento de que a reflexão intelectual começa com o mito e o mistério do sagrado. E a filosofia obedece a esta reflexão ou a estas reflexões intelectuais. Também começa com o mito e o mistério do sagrado. Desde a antiguidade nós vemos plúrimos deuses a cumprir certos papéis, atendendo sempre a desejos nossos, como o cometimento da justiça, a aplicação do castigo, o estímulo ao amor, a decisão pelas guerras, o otimismo pelas colheitas, a consulta aos mares para saber se os homens a ele ou a eles, os mares, poderiam se lançar. Invocavam proteções de deuses, de demiurgos, de seres transcendentes apenas concebíveis do ponto de vista metafísico. Dois desses mitos, e trazendo agora o assunto à área do direito, do qual não podemos nos separar, dois desses mitos, que preferimos chamar de histórias ou talvez de alegorias, são substanciais para fazer-nos ver o aparecimento no mundo antigo da ideia de emancipação pelo conhecimento e a dualidade com que se pode ver o direito. Refiro-me, no primeiro caso, a emancipação pelo conhecimento, a história de Antígona, que é uma peça teatral, uma tragédia grega escrita por Sófocles e que se constitui de uma história que até hoje é mencionada para bem exemplificar no mundo do direito o que se pode entender por direito justo e por direito positivo.
essa obra, que corresponde naquilo que, no volume do que escreveu Sófocles, vem a ser conhecido como obras tebanas, esta é a terceira obra tebana, mas investigações mostram que talvez tenha sido Antígona, mesmo sendo a terceira das obras tebanas, a primeira a ter sido escrita. O outro caso, conhecido já de vocês, a Alegoria da Caverna, constante do livro 7º da República de Platão, é também alguma coisa que se presta muito à ideia de que é possível e metodologicamente possível sairmos da ilusão para irmos na direção da verdade. Mesmo que não encontremos muito bem a verdade, podemos desconfiar suficientemente de que estamos diante de uma ilusão. Esses dois assuntos eu já enviei aos amigos através da rede social, um resumo da peça Antígona e duas formas de entendermos a alegoria da caverna. Também muitas vezes chamada de mito da caverna, mas é preferível chamar de alegoria, porque mito normalmente era uma história, não é, acreditada, e transmitida de geração para geração oralmente, até que alguém um dia resolvia passar para o papel isto. Há os mitos que nunca foram passados para o papel e há vários mitos que foram passados para o papel. A alegoria da caverna não é um mito porque ela não se refere a algo que supunham os homens daquele tempo, mesmo daquele tempo, a algo que tenha existido ou ocorrido. Não. Desde o seu momento germinal, a alegoria da caverna é vista como uma elaboração literária com grande profundidade filosófica por parte de Platão. Para que tenham ideias os amigos e as amigas sobre o tempo em que viveram, Sófocles viveu aproximadamente 497, 496 a 406, 405 a.C. Há uma certa imprecisão nas datas. E se situa o Sófocles entre entre outros dois grandes dramaturgos da Grécia antiga, Ésquilo, que o precedeu, e Eurípides, que o procedeu, que o sucedeu. É importante dizer aos amigos que Platão, ao escrever a sua República e ao nela escrever sobre a alegoria da caverna, leva em conta também a possibilidade de nós nos apercebermos do que se trata a fuga da consciência anestesiada para o despertar da consciência. Em Antígona o debate é outro, e esse do Platão se presta ao direito, evidentemente. Perceber o modelo ideológico que conforma uma certa versão do direito, constatar-lhe a ideologia, identificá-lo como tal e procurar uma outra verdade. Sófocles procurou outra coisa, procurou mostrar como há um direito que se pode chamar de justo e como há um direito que se pode chamar de legal. Aliás, assunto retomado por Kelsen na sua teoria pura do direito. Trata-se de uma história em que Creonte, novo governante de Tebas, tendo por sobrinhos Antígona,
Antígona, Polinice, né? E um outro irmão, Eteocles, faz com que, numa batalha, Eteocles e Polinice, que foram mortos, Eteocles tenha direito à sepultura, porque lutou a favor de Creonte. Polinice não tenha sepultura e seja largado para que os animais o devorem. Sua irmã Antígona, nome da própria peça, indignada com o que havia sido normatizado por seu tio Creonte, que era da linhagem de Jocasta, e aí os mitos se encontram no tempo, né? E dão continuidade uns aos outros. Antígona tira satisfações de Creonte, fica indignada com isso e depois, inclusive, acaba sendo presa para que definhe na prisão, mas diz a célebre frase: assim diz o seu decreto, que é a lei dos homens. Mas esta lei dos homens não pode se sobrepor à lei de Deus, que é intrinsecamente sempre justa. E, portanto, meus 2 irmãos que morreram em batalha deveriam ter direito à sepultura, porque isto é justo. Esta peça é imorredora por conta de desvendamentos ou de insights da antiguidade sobre essas duas vertentes nas quais talvez desde sempre tenha se debruçado o direito. O direito que é positivo e o direito que se supõe natural. O direito que é atemporal, ahistórico, e o direito que é histórico, temporal e obra dos homens. Mas isso está nos textos e nos pequenos documentários que lhes enviei. Acho que é necessário também mencionar que a questão metafísica do direito, ela é uma questão que precisa ser entendida na medida em que entendermos o aparecimento das primeiras teses jurídicas em pleno apogeu da metafísica. Não há como nós separarmos a mitologia antiga da filosofia do direito antiga. Tenho a impressão que, para que os amigos e as amigas melhor possam compreender isto, devem fazê-lo em nome da proposta do autor Wayne Morrison, na questão existencial do direito. Para que existe o direito? Que direito existe? O que chamamos de direito? Nós, que sabemos que morreremos, nós, que talvez sem o suporte acolhedor de um Deus em épocas científicas e de filosofia laica, tanto sofremos pela possibilidade de inexistir o sumo pater. Se inexiste o sumo pater, e se somos, como dizia Sartre, responsáveis por tudo o que fazemos, porque a nossa existência precede a nossa essência e dela, da existência, não podemos fugir, a não ser por suicídio. Se a existência precede a nossa essência, nós podemos emprestar à nossa essência o conteúdo que quisermos. O problema é, no mundo sem Deus, e talvez num mundo sem sentido, sem nexo, um mundo de nonsense, o que significa ou como se processa este afeto pelo direito? Por que nós queremos o direito?
que passa então a fazer sentido? Se o continente que é a vida humana pode não tê-lo. A resolução destas angustiantes questões é que se reflete de uma maneira muito clara na chamada questão existencial do direito, muito bem trabalhada e muito bem assim denominada por Wayne Morrison. É de ver-se que esta é uma forma de lidar com o direito não habitual, que não está presente em qualquer manual, mas que é uma questão de fundo e que talvez deva preceder boa parte das tradicionais discussões, das tradicionais análises e das tradicionais perguntas que fazemos ao direito. Antes de perguntarmos qualquer coisa, por que não perguntamos para que o direito, para que a vida? Sendo que a equação de uma se reflete diretamente na outra. De qualquer maneira, mesmo não tendo a vida sentido para alguns, estes próprios mantêm sua atenção, mantêm seu apreço e mantêm algum grau de confiança no direito, que localiza misterioso sentido como conteúdo de um continente de nonsense. Mas isso é uma hipótese, mas não é uma hipótese tão desprezível que não deva aqui ser analisada. Nós voltamos num outro vídeo.